vocês? Nós vamos começar a apostila de ciências. Na verdade, vocês já começaram, não é? Nós fizemos uma aula invertida, vocês perceberam? Vocês fizeram uma pesquisa para levantar o conhecimento de vocês a respeito da água no planeta. Por quê? É um assunto que é infinito, né? Por mais que nós tenhamos aqui os conteúdos e os tópicos da nossa apostila, a água e o planeta Terra são assuntos que, se a gente pesquisar, cada dia que a gente pesquisar, vamos encontrar situações diferentes, informações novas, estudos científicos a respeito, né? Então, quando a gente pesquisa, a gente acaba descobrindo mais coisas do que se a gente estivesse somente lendo a nossa apostila, não é verdade? E eu tenho certeza que você fez um ótimo trabalho, que você pesquisou, né? Apurou os seus conhecimentos com relação a esse assunto. Então, olha só, nós vamos fazer agora a página 2 até a página 6, que na verdade vocês já deram início, né? Quando fizeram a pesquisa, e nós vamos falar da água no planeta. Olha só, você sabia que 97,5% das águas do mundo inteiro, elas são salgadas, são as águas dos mares, dos oceanos, não é? E apenas 2,5% dessa água são as águas dos rios, dos lagos. Então, olha só, se nós poluirmos as águas, olha só a quantidade, a diferença, né, que nós temos de água doce para água salgada. Se nós poluirmos os rios, né, em demasia, se nós poluirmos as fontes das águas, nós vamos ter algum problema com relação a isso, ó, a disponibilidade de água doce no planeta? Vamos ter. Porque aí nós teremos um trabalho que é dessalinização da água, né? Tornar a água salgada em água doce. E isso é um processo que custa caro, é um processo que não é fácil, tá certo? Então, olha só a importância que tem nós cuidarmos das fontes das águas. Sabe uma coisa que nós podemos fazer para cuidar das nossas águas? Não jogar produtos tóxicos, né, na água. Ah, pronto, mas como? Quando nós colocamos algum tipo de produto na nossa casa e a gente lava e aquela água escorre, vai para o esgoto, essa água está levando uma quantidade de produtos que podem contaminar as águas, tá certo? O leito dos rios, a mesma coisa acontece quando a gente joga óleo. Quem já viu a mamãe aí fritando óleo, fritando alimentos no óleo e depois pega aquele óleo e joga no ralo da cozinha? Sabe para onde que vai aquele óleo? Sabe para onde vai aquela sujeira? Ela vai para os rios. Ela cai na tubulação, vai para o esgoto e muito provavelmente vai acabar se misturando, né? Contaminando o solo, contaminando o leito dos rios. Então, nós temos que tomar muito cuidado mesmo na prevenção e na proteção do recurso que é a água, né? Porque ela é muito importante para os seres vivos. Olha só, falando nisso, qual é a importância da água para os seres vivos? Nisso, nós vamos agora ver algumas imagens, tá certo? Eu quero que você observe essas imagens procurando reconhecer qual é a importância da água para cada um deles. Muito bem, vamos lá? Então, olha só, agora nós vamos ver as imagens. Na imagem 1, olha só, você está vendo um animal bebendo água, ele está se alimentando, né? Ele está tomando água. Essa imagem reflete exatamente a necessidade dos seres vivos no uso da água, não é? Porque, como nós vimos aqui,
O nosso corpo é constituído de água. Então, os animais, como os seres humanos, também têm que repor constantemente a água perdida pelo organismo, não é? Nós bebemos água porque temos sede. E por que nós temos sede? Porque o nosso corpo, olha, ele é composto mais ou menos 60% do nosso corpo é constituído de água, tá certo? Então, imagine uma esponja. Você pega uma esponja seca, mergulha ela na água, ela absorve toda a água. O nosso corpo é assim. Ele é constituído de mais ou menos 60% de água. Se nós não repusermos aquela água, nós vamos ter problemas de saúde, não é? Então, a mesma coisa para os animais. Você viu aí os animais tomando água, repondo essa água que é perdida durante as suas caçadas, durante até na própria alimentação, né? Eles vão gastando energia quando se alimentam ou vão buscar alimentos, precisa andar muitos quilômetros para buscar alimentos. No caso desses animais que vocês viram, não, mas por exemplo, a onça, o leão, não é? Que tem que procurar os alimentos. Então a água corrente, a água que eles têm ali disponível, ela é imprescindível e ela é muito necessária para a sobrevivência desses animais. Agora, vocês vão ver a imagem 2. Na imagem 2, vocês estão vendo as plantas sendo regadas, não é? Quando você tem lá na sua casa uma plantinha, você tem os vasos, ou a mamãe, a vovó, né? Gostam geralmente de ter plantas em casa. Se você não colocar água constantemente, né? Dia sim, dia não, nos vasos, o que acontece com aquela planta? Ela morre, né? Então, a água ela é importante para os seres vivos. E as plantas que necessitam, né, da intervenção humana, né, não as plantas que estão lá nos campos e ninguém precisa cuidar delas, essas dependem da chuva, mas aquelas que precisam da intervenção humana, né, dos vasos e tudo mais, então é necessário que haja a rega, né, a disponibilidade de água para que essa planta se desenvolva. Agora você vai ver a imagem 3. Olha que interessante. Você está vendo aí a rã com os seus ovos, né? Então ela é indispensável para a vida, né? Nós vamos ver que nesse caso a reprodução está acontecendo. As rãs botam os seus ovos na água e pode ser usada também por aves e mamíferos, né? Então, se não houver uma água limpa, né? Se a água acabar, muitos animais vão padecer também, porque a água faz parte do seu habitat, assim como plantas aquáticas. E existem animais aquáticos que dependem da água para se reproduzir. Então, por exemplo, se nós temos um habitat onde tem vários tipos de sapo, rãs, e nós sabemos que ali é o habitat deles e ali eles vão se reproduzir. Se aquele ambiente for devastado, acontecerá alguma coisa que acabar a água daquele local, o que vai acontecer? Consequentemente, os animais que fazem parte daquele habitat também vão padecer, vão ser extintos, né? Por isso que vocês já viram aquelas queimadas que acabam com inúmeros hectares de terra, aonde a plantação é queimada, onde o solo é queimado, os animais somem, né, daquele lugar e acabam tendo dificuldade de se alimentar, de procurar outras presas. A mesma coisa acontece com a água. Se a água daquele habitat ela acabar ou ela for poluída, os animais daquele local também vão padecer, tá certo? Vocês lembram quando nós tivemos aquele episódio
de Brumadinho, que a lama, né, devastou a cidade, foi lama para tudo que é lado, não somente na cidade, mas também no leito dos rios. Vocês lembram a quantidade de animais que se perderam? Porque a água é essencial para a vida, não é? Se a água não tem oxigênio, se a água não está adequada para ser o habitat dos animais, consequentemente os animais vão morrer, vão sumir daquele local, tá certo? Na imagem 4, o que vocês estão vendo aí? Olha que bonitinho. Os animais se refrescando, né? Eles não só utilizam a água como fonte de alimentação, como algo que eles necessitam, mas também eles precisam da água para se refrescar nos dias de calor. Você já observou os passarinhos, os patos, né? Aí nós vimos bastante flamingos na beira do rio, porque eles se refrescam, né? No dia que está muito calor, assim como nós precisamos da água para nos refrescar, os animais também necessitam. Agora nós vamos ver a imagem número 5. Olha que lindo! Nessa imagem, olha a diversidade de peixes que nós estamos vendo. Observa a qualidade, a quantidade de cores, a diferença, a quantidade de espécies que nós temos dos peixes nos oceanos, assim como nos rios, né? Então, nós temos uma biodiversidade enorme quando se trata de oceano. Nós temos inúmeros tipos de espécies, né? Inúmeros tipos de peixes, um diferente dos outros. E a água é imprescindível, é muito importante para cada um deles. Nós vamos ver agora, na imagem 6, também falando desse habitat, que são as plantas aquáticas. Olha que bonita essa planta. Ela só sobrevive neste habitat. Então temos plantas aquáticas, águas de rio, águas de lagoa, água doce no caso, e temos as plantas também que sobrevivem no ambiente de água salgada, né? As algas, quando você vai para a praia, às vezes a gente chega lá na beira da praia, a gente encontra aquelas algas, parece um alfacezinho, quem já viu? Né? São as algas que, lembra que nós até estudamos que as algas são responsáveis pela oxigenação, né? Pelo oxigênio, por purificar o oxigênio, e nós precisamos delas para que o nosso oxigênio, para que o nosso ar seja puro. Lembram disso? Então, olha só, uma coisa puxa a outra, uma coisa é ligada à outra. Então, nós temos sim que preservar a água, tá certo? Por quê? Ela é uma cadeia, né? Muitas coisas acontecem determinadas pela água, pela sua importância. Tanto a reprodução, a alimentação dos animais, a produção das plantas aquáticas, né? A sobrevivência dos seres vivos em geral depende da água. Então, se você observou direitinho as imagens, você viu que a água é importante no habitat dos seres vivos, você viu que ela é importante para a reprodução dos animais, ela é importante para as plantas aquáticas, tá certo? Ela é importante para várias situações. E para os seres humanos, né? Eu já comentei algumas coisas aqui. Para o ser humano, qual é a importância da água? Agora você vai ver nessa imagem, a imagem 7, olha que delícia! É um banho, quem não gosta, né, de um bom banho naquele dia de calor, um bom banho para se refrescar, não é? Quando você trabalha o dia inteiro, ou quando você corre o dia inteiro, brinca, você fica suado, né? Você se suja e aí, olha, você tem a oportunidade de tomar o seu banho, né? Então, a água que sai do chuveiro,
Ela é importante também, né? Nós não podemos tomar banho assim, 40, 50 minutos de banho, por quê? Aquela água está indo para o esgoto, né? Então, ela é importante para a gente se refrescar, para a gente se limpar, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a consciência de que não podemos demorar no banho. Na próxima imagem, você vai ver uma usina hidrelétrica. A hidrelétrica é onde a água ela é represada e depois ela é transformada em energia. Existe um processo aí para transformar a água, a corrente das águas em energia, tá? Mas hoje nós não vamos entrar profundamente neste assunto, mas nós temos as hidrelétricas e elas são muito importantes, principalmente para fornecer a energia que as grandes cidades precisam, né? Uma hidrelétrica muito famosa é a de Itaipu, não é? Nós precisamos delas, nós precisamos desse processo que transforma a água em energia. Ela produz a energia elétrica que nós usamos nas cidades, tanto no campo, não é? Então, se nós ficarmos sem água, consequentemente ficaremos sem energia. Mas tem muita água no planeta. Nós temos muita água, mas nós não podemos esquecer que ela é um recurso finito. É um recurso que pode sim vir a acabar, né? Pode ser contaminado e vir a acabar, tá certo? Na imagem 9, você está vendo a higienização dos alimentos, não é? Quando a gente compra alimentos na feira ou quando você compra algum alimento fresco, qual é a primeira coisa que a mamãe faz quando chega em casa? É lavar os alimentos, não é? Higienizar, preparar os alimentos, né, de maneira adequada, e para isso nós precisamos da água. Ninguém come alimentos sem lavar, não é verdade? A gente não pode comer uma salada, uma fruta sem lavar. Então a água é importante para higienização. E logo em seguida vocês vão ver a imagem 10, que é o cozimento dos alimentos. Como a gente faz a comida, né? Quando faz o arroz, a gente não coloca a água, nós não colocamos a água para cozinhar o arroz. Então, perceba que a água, né, ela é muito importante. Países muito pobres, né, onde a água não é potável, onde a água é um recurso extremamente escasso, nós vemos que as pessoas são doentes, né? A população em geral fica doente. Por quê? Porque a água não é limpa. Então, como é que eu vou cozinhar um alimento? Vou fazer, por exemplo, um macarrão. Eu preciso de água. E se a água não estiver limpa? Como é que eu faço o meu alimento com uma água suja? Na verdade, então, quando a gente desperdiça água, quando a gente vê grandes navios, por exemplo, vocês já viram navios petrolíferos que vazam óleo, né, no oceano, que tem vazamentos de óleos gigantescos, que pega muita faixa de água, né, várias praias. Nós tivemos aqui no Brasil, uns tempos atrás, um navio de fora, né, acabou tendo um problema e o óleo vazou. Vocês lembram a quantidade de animais que morreram, a quantidade de lugares que ficaram sem água? Acontece. Então, a água é imprescindível para a nossa vida, né? Nós temos que cuidar muito bem. E uma das últimas imagens é o transporte de cargas, né? Eu estou falando sobre os navios cargueiros. Não sei se você já foi lá no Porto de Santos. O Porto de Santos é um local onde os navios vêm de diversas partes do mundo, trazendo alimentos, trazendo roupas, trazendo todo tipo de produtos. Se você tiver curiosidade, pesquisa na internet como é o transporte marítimo, né?
Por exemplo, o Brasil quer consumir algum produto que não tem aqui no nosso país. Ele importa de algum outro lugar, por exemplo, da China. Como é que essa grande quantidade de alimentos ela vem para o nosso país? De navio cargueiro, tá certo? Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa semana, na TV, passou sobre um navio cargueiro que veio lá da Croácia e os tripulantes ficaram à deriva, quer dizer, eles não podiam descer aqui em Santos, mas a comida deles havia acabado, então as pessoas estavam dentro do navio, olha só que situação, né? Eles estavam dentro do navio, não podiam sair, porque a vigilância sanitária não permitia por conta do Covid, mas eles também acabaram não trazendo o que tinha que trazer para o nosso país e, além de tudo, as pessoas estavam passando fome dentro do navio, né? Olha só que situação complicada. Então, muitos navios cargueiros, eles vêm de outros países e eles precisam estar equipados, com a alimentação adequada, com a quantidade de comida adequada para que chegue até o outro país e descarregue os alimentos, né, que eles estão trazendo, alimentos, produtos, enfim, todo tipo de produto, todo tipo de objeto eles trazem de um país para o outro. E o transporte, né, aquático, no caso marítimo, é imprescindível para essas importações, né? No caso do Brasil, importando produtos de outros países. A mesma coisa acontece do Brasil para outros países, é a exportação. Quando eu já estou falando de geografia, né? Já estou entrando em outra matéria, a professora já está aqui me olhando, ó. Mas acontece e é necessário, a água, ela é importante para isso, não é? Por exemplo, aqui se produz muito café. Então, pega-se o café, tem todo aquele processo de colheita, leva-se até, os caminhões levam até os portos e do porto é colocado nos navios cargueiros que é levado, exportado para outros países. Então, a água é muito importante neste sentido também. E a última imagem que nós estamos vendo é a irrigação de plantas. Ah, Pro, mas a gente já viu a rega das plantinhas? Não, mas agora nós estamos vendo a plantação, a produção da indústria, né? Aquela produção em larga escala, que também é geografia, né? Que nós vemos lá no campo, aquela produção, né, agrícola, né? Grandes fazendas, grandes empresas que têm as suas fazendas e elas produzem os alimentos. E qual é a função da água? Permitir que as plantas cresçam, não é? Ser propícia para que haja o desenvolvimento daquele produto, seja hortaliça, seja fruta, né? Qualquer tipo de alimento que venha da terra é necessário, a água é imprescindível para o seu desenvolvimento, tá certo? Então, olha só, como nós dependemos da água, não é? Como nós precisamos cuidar dos nossos rios e precisamos cuidar também dos mares, dos oceanos. Quando você vai à praia e você vê alguém jogando uma latinha, deixando uma latinha de refrigerante na areia, aquela latinha ela vai para o rio, ela vai para o mar e ela vai danificar ali a vida marinha, vai sim ser prejudicial. Então nós precisamos ser os patrulheiros, né, do nosso planeta. Você que está aprendendo precisa crescer sabendo que a água pode acabar um dia e nós temos que cuidar bem dela, tá certo? Então olha só, vou deixar aqui para vocês, terceiros anos, a atividade da página 2 até a página 6. Agora que você já tem bastante conteúdo a respeito disso, que você faça a sua atividade aí com bastante capricho, com bastante empenho e nós conversamos na próxima aula, tá certo? Um beijinho para vocês e até lá!